E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de Santos das Sereias da Vila? Rapaz do céu, hoje eu assisti, hoje às 10 horas da manhã, não sei se você ficou sabendo, o Santos jogou a segunda partida, né, que é a final do Campeonato Paulista desta categoria sub-20, o Campeonato Paulista, a final do Campeonato Paulista. O Santos empatou, mas perdeu o título, né? A gente vai contextualizar um pouquinho daqui a pouquinho, depois da vinheta, e daqui a pouco nós voltamos. Salve torcedor santista e todos aqueles que acompanham aqui o canal Vargas Santos TV. Notícia não é muito legal, evidentemente, né? As Sereias da Vila, Sereinhas, né, do Sub-20, disputou a segunda final hoje do Campeonato Paulista. O jogo aconteceu lá no Bruno José Daniel, né? A primeira partida foi lá no campo da Ferroviária de Araraquara. O Santos perdeu na ocasião, na semana passada, de 2-1, né? E hoje teve a oportunidade de fazer um resultado positivo, que seria 2 gols de diferença, pelo menos, para o Santos ganhar o título diretamente, ou ter uma vitória simples para ir para as penalidades e o Santos conseguir de repente aí por um acerto das meninas e fazer o título paulista, né, desta categoria. Isso não foi possível porque o Santos enfrentou um adversário muito difícil, muito viril na marcação. As Sereias da Vila realmente jogou muito bem na primeira etapa, teve uma blitz, sabe aquela situação que aconteceu no jogo profissional do time do Santos masculino, nesta quinta-feira em que o Santos perdeu do Red Bull Bragantino? Os primeiros minutos aconteceu a mesma coisa, o Santos jogou contra o Ferroviária de Araraquara. O Ferroviária de Araraquara está com uma defesa bem postada, mas não foi o suficiente, pelo menos no início da partida, para evitar a blitz que o Santos fez, mas não foi o suficiente. Mesmo assim, quando o Santos estava melhor dentro da partida, o Santos tomou o primeiro gol. Foi um gol que foi um vacilo ali do sistema defensivo do Santos. A bola acabou sobrando para um atacante ali, que é da seleção brasileira, e acabou fazendo 1-0 no time do Santos. Depois o gol de empate, que já foi no segundo tempo, foi da Tainá Maranhão. Uma mesma coisa aconteceu com o sistema defensivo do time do Ferroviário de Araraquara. Teve um vacilo, a bola foi metida para trás ali de uma maneira equivocada. A Tainá Maranhão, que não tem nada a ver com isso, ganhou na velocidade das zagueiras e tocou na saída da goleira Iane e deu empate ali naquele momento. Existia uma esperança, evidentemente, porque o Santos não estava morto dentro da partida, o Santos estava atacando a todo momento, e foi assim que o Santos tentou até o último minuto da partida. Aliás, teve um acréscimo muito grande, quase de 10 minutos ali, e mesmo assim o Santos não conseguiu atravessar o sistema defensivo do Ferroviária, que estava muito forte, né? Isso aconteceu desde a primeira etapa, né? O Santos realmente teve dificuldades, né? Não porque o Santos jogou mal, o Santos jogou bem, mas o Santos chegava até o sistema defensivo do time adversário, mas não conseguia passar. E a bola, quando era metida dentro do gol, a goleira do time do Ferroviária, a Iane, conseguia fazer as defesas, né? Então, só para a gente contextualizar mais um pouquinho, o Santos fez a sua parte. Não foi o suficiente porque não conseguiu a vitória para fazer a vitória direta para dar o título às meninas nas Sereinhas da Vila, né? Mas foi o suficiente para o Santos chegar até o final. Mas, como a gente fala no linguajar do futebol, chegou até o final, mas não conseguiu êxito, né? A Ferroviária de Araraquara fez um gol em que o Santos estava melhor dentro da partida. E a Tainá Maranhão, que foi a autora do gol do time do Santos, do empate, na primeira etapa, acho que perdeu o gol, que seria o gol que dava pelo menos a passagem para o Santos fazer as penalidades, e isso não aconteceu. A Gi Fernandes, as duas, né, tanto a Gi como a Tainá Maranhão, serve a seleção do Santos principal, né, vamos falar assim. E elas fizeram uma jogada em conjunto, teve uma metida de bola ali da Gi Fernandes para a Tainá Maranhão, que saiu na cara do gol. Eu acho que ela demorou um pouquinho para fazer o tapa, porque ela ganhou na velocidade das zagueiras da Ferroviária de Araraquara. Quando ela chegou na frente do gol, ela teve o espaço, inclusive para ajeitar o corpo e meter na saída da goleira Iane, mas meteu muito forte e muito distante do gol, e a bola saiu saindo para fora, e o Santos perdia ali a sua principal jogada, que era jogadas de contra-ataque, que já estava difícil adentrar o sistema defensivo do Ferroviária, né, do time Grená. E foi assim que acabou o jogo. O Santos na segunda etapa continuou da mesma forma, fez algumas alterações ali, mas não foi o suficiente. O time da Ferroviária de Araraquara jogou de uma forma homogênea, jogou ali com o seu sistema defensivo, que foi seu maior forte, as suas zagueiras, né, ali as laterais,
o meio de campo ali muito congestionado, o Santos teve um pouco de dificuldade. Ficaram naquela trocação, basicamente do meio tempo, do segundo tempo para frente, cada um atacava no contra-ataque, né? Mas a bola não chegava com efetividade nas duas defesas, né? E a Ferroviária de Araraquara jogou com o regulamento debaixo do braço, porque no primeiro jogo já tinha vencido a partida por 2-1, só que quando o Santos empatou, existia a esperança ainda do Santos fazer o segundo gol. Era para ter feito através da Maranhão, a Tainá Maranhão, que perdeu o gol de empate, mas ela mesma fez um gol de empate. Você ficou meio confuso isso que eu falei, né, pessoal? Na verdade foi o seguinte: no primeiro tempo, o Santos perdeu a oportunidade quando estava 0-0, da Tainá Maranhão abriu o placar, né? Na sequência, o Santos tomou o gol, 1-0, né? Depois a própria Tainá Maranhão fez o gol de empate. Por isso terminou 1-1. Mas se ela tivesse feito o primeiro gol que ela perdeu, que foi um dos gols mais claros que existiu, mas atacante que está vivendo dessa forma, acontece às vezes, né? Tá ali na cara do gol, perdeu o gol, mas levantou a cabeça, continuou ainda jogando. Foi por isso que ela conseguiu ainda fazer o gol de empate depois de um vacilo que aconteceu também no sistema defensivo, a exemplo do que aconteceu com o time do Santos, né? Os dois gols que foram feitos dentro da partida foi os dois vacilos do sistema defensivo dos dois times, né? O Santos, que tomou o primeiro gol, uma jogada, uma bola perdida, um domínio ali mal feito. A atacante do time do Ferroviária entrou e conseguiu bater na saída da goleira Júlia, que não teve o que fazer. A mesma coisa aconteceu com a goleira Iane. Teve um atraso lá mal feito. A Tainá Maranhão ganhou na velocidade das zagueiras, que ela no 1 contra 1 realmente ela é muito rápida. Na hora que a zagueira estava chegando, ela deu uma cabeçada na frente, colocou na frente da saída da goleira, ela meteu no ângulo e fez o gol de empate. Aí, pessoal, eu acredito o seguinte: o Santos jogou bem. Por ser um jogo de final, por jogar dentro dos seus domínios, no caso, entre aspas, porque o jogo foi em Santo André, no Bruno José Daniel, o Santos jogou bem, mas perdeu na primeira etapa, né? Se o Santos tivesse feito o gol que perdeu nesse jogo de hoje, o Santos provavelmente poderia, a gente está falando aqui de uma outra história, mas como se dentro do futebol não existe, o santista, as sereias da vida, teve que se contentar, infelizmente, com a segunda colocação. O ano praticamente para as categorias de base do time do Santos, tanto masculino como feminino, com exceção acho que do sub-13, sub-14, sub-15, ainda continuam os campeonatos, mas sub-17, sub-20 já era, né, pessoal? E as categorias de base do Santos também aí, do sub-20, também não tem mais o que fazer, o calendário realmente acabou para todas elas. E para todos os garotos também da categoria de base do Santos, com exceção de alguns. Não sei se vocês conseguiram entender. Agora, pessoal, assim, para sereias do sub-20 chegar na fase que chegou com esses campeonatos, deixou para trás Corinthians, deixou para trás Palmeiras, deixou para trás São Paulo, deixou para trás o Palmeiras, que eu já falei, deixou para trás o próprio Red Bull Bragantino, que está papando aí junto com o time do Palmeiras, ou chegando até as finais em quase todas as competições, né? O Santos conseguiu chegar na final, né? Vamos ver se o ano que vem o Santos, de vez de bater na trave, consegue o título, porque eu acho o seguinte: muita gente fala, e eu não concordo muito com a grande maioria das pessoas. As pessoas falam, ah, não, mas o time é do sub-20 de qualquer categoria para servir o time profissional. Tudo bem, mas as sereias ou os garotos da base tem que acostumar a ganhar títulos, pessoal, porque isso é muito bom. Eu, quando jogava nas categorias de base, quando a gente ganhava título, era muito legal, né? Muito legal. Quando você vai para outras categorias, que no caso seria o time principal, depois do sub-20, evidentemente, você já vai com moral. Então, ganhar é sempre muito bom. Agora, se o garoto se destacar nas categorias de base, evidentemente que ele vai se dar bem no time profissional. E assim, com as sereias da Vila, a mesma coisa. Só que tem que acostumar a ganhar nas categorias de base, porque isso é muito bom. Já vai com aquela mentalidade de vencedor. Agora, se isso é prioridade, eu acho que fica em segundo plano. Pelo menos para mim, né? Mas ganhar sempre é muito bom. Dá moral, você vai com aquele espírito de vencedor para outra categoria que você vai ser colocado. Às vezes a pessoa está ali no sub-15,
vai para o sub-17 já com moral, do sub-17 para o sub-20 também com moral, e vai para o profissional da mesma forma. Então você já tem aquele espírito, vou repetir, de vencedor, e isso é muito bom, pessoal. Olha, parabéns para as Sereias da Vila, eu creio que está no caminho certo. A partida que elas fizeram hoje, mesmo perdendo, empatando, mas perdendo o título, evidentemente, jogaram bem. Não é o suficiente, não foi o suficiente, porque na história do futebol o que vale é o título, é ganhar. A gente sabe que a gente depende muito do resultado para a gente realmente se satisfazer com o título de qualquer categoria, mas infelizmente, enquanto um tem que ganhar, o Santos hoje foi o perdedor. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, tchau!